Pessoal, Deus é simples. Deus é a simplicidade suprema, de modo que toda a complicação desse entendimento divino, desse mistério, dessa metafísica, tudo isso, tá? Presta atenção com o que eu estou falando aqui. Tudo isso é um problema da nossa mente. A nossa mente, como diz lá no Bhagavad Gita, o próprio Deus diz que é só a mente que é a nossa inimiga. Porque Deus é simples. Tudo é Deus. Se você compreendeu isso, você compreendeu a simplicidade de tudo. Mas aí a sua mente cria uma complexidade para você compreender Deus, que Deus está no coração, mas o que é esse reino de Deus? Dessa forma, a mente fica especulando, buscando respostas mil. E por isso, o Mestre Jesus, em uma de suas falas, explicou que se você não se torna como uma criança, você não pode ver Deus. Você não pode entender o reino de Deus. O que o Mestre Jesus, que era um ser realizado em Deus, que tinha esse conceito de unidade, eu e o Pai somos um, não na teoria, mas na realização, e por isso ele foi enviado a esse planeta, como vários outros mestres que aqui estão, simplesmente falando. Tudo é Deus. Deus é simples. Se você entende isso, com essa visão de uma criança, sem milhões de conceitos, de conhecimentos filosóficos, religiosos, que estão dentro de uma programação na sua mente, te confundindo o tempo todo naquilo que se chama o ego religioso ou o ego espiritual, o ego sábio. Então esse tipo de egocentrismo espiritual ou divino é o que atrapalha tudo na nossa vida. Perdemos a nossa simplicidade, o nosso ser criança. Ser criança não significa voltar a ser criança, um bobinho, não. Significa que você se relaciona com a vida, com a existência de uma forma simples. Você sente isso. As crianças são entregues a seus pais. Elas não ficam especulando, elas simplesmente vivem cada dia rendidas a seus pais, recebendo aquilo que tem que simplesmente receber. E é isso que o próprio Deus diz no Bhagavad Gita. Se você se rende a mim, coloca plena confiança de que eu sou tudo, que você é uma parte de mim e que nós somos um nessa unidade transcendental, além desse mundo, desse corpo, dessa mente, dessa existência assim chamada material em que estamos tendo a nossa experiência, inclusive a de buscar e entender Deus. Se você capta esse significado que eu estou falando aqui, e você se torna simples e como uma criança se entrega, se rende a Deus, naturalmente Deus ele vai se manifestar para você. Por isso Deus está falando no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me. Nesse conceito puro de Deus, de Krishna, de todos os conceitos que remetem o seu coração a essa rendição pura, sem ficar especulando, complicando as coisas, enchendo a cabeça de teoria. Logo, a ação do espírito nesse mundo, conforme explicado no Bhagavad Gita,
é você viver descontraídamente no seu coração, no seu interno, percebendo a presença de Deus em tudo, em todos, e que você faz parte dessa teia de existência espiritual, tendo como centro vibratório a fonte suprema, que ao mesmo tempo ela tem uma forma, ao mesmo tempo ela é impessoal, não tem forma, e ao mesmo tempo ela está dentro do coração de todo mundo, como esse amigo, essa testemunha maravilhosa, como esse pai que está sustentando essa unidade de existência que nós temos com Deus, que nos faz ter essa concepção de servo eterno, desse maravilhoso ser divino, onde você está simplesmente vivendo em amor. Assim como uma criança vive em amor por tudo aquilo que ela está experimentando, e isso se torna algo bem curioso, né, para a criança, alegre, e ela tem a sua performance natural de existir no mundo com essa simplicidade. E sendo simples como as crianças, você consegue ver diretamente o divino. O divino se revela para você quando você tiver essa mente não infantil, a mente da percepção da criança, que está sem rótulos, sem máscaras, sem, né, você criar uma personalidade X nesse mundo que tem que ser de certa maneira assim, assado, com certa religião, com certa classificação, com um certo ideal. Isso tudo some. Porque você já está acontecendo em Deus, e Deus já está acontecendo em você, e você é uma parte de Deus, você é Deus em ação, e você pode tudo. Você pode tudo que quiser, porque você está cocriando o tempo todo a sua existência humana, mas você tem que entender, acima de tudo, como está lá no Bhagavad Gita, ou como falam os mestres, ou o próprio Deus, que você deve usar essa forma humana com inteligência para aprender a sair desse ego, dessa mente que no momento é inimiga, que está criando uma separatividade entre você e Deus, nesse sentido materialista. Então viva em Deus, seja como uma criança, alegre, bem-aventurada, com sentimentos autênticos. Converse com Deus, igual fazem as crianças, elas conversam com Deus naturalmente, não está pedindo nada, conversa do jeito delas, certo? Então é isso que eu queria deixar aqui, essa ideia para vocês, que é bem produtiva e instrutiva, nesse sentimento de que está tudo certo, está tudo perfeito quando você se torna perfeito como o Pai que está em tudo, em todos, que tudo está dentro de Deus, Deus, né, tudo está fora de Deus, e mesmo assim Deus é tudo, e Deus é a nossa possibilidade bem-aventurada de estar experimentando esse mundo como uma criança, e tipo assim, você está se divertindo com a ilusão, porque agora você não está mais nesse ego, que é a causa fundamental de todos os problemas, a ignorância primordial. E daí você se liberta quando você conhece essa verdade, e você vai estar livre onde você estiver, seja aqui no mundo material, nos mundos superiores, nos mundos espirituais, não importa. O que importa é que você está conectado com essa consciência de Deus, simplesmente assim, no ato de você conceber que Deus é simples, não precisa complicar. Vai viver sua vida divina em paz, sem estar brigando com os outros, que a minha filosofia é melhor que a sua, que eu vou te ensinar, que você vai me ensinar. Não, todo mundo está, Deus tá ensinando a você o tempo todo, só que você está no ego. Sai do ego e fica como uma criança, se desprograma de todo esse conhecimento que você recebeu de um sistema que não está interessado que você desperte. Então logo você desperte, pronto, bingo, game over. Vida simples com pensamento elevado, como dizia Srila Prabhupada. Ok?
Meditem nisso. Vamos parar de complicar as coisas. Deus é maravilhoso, ser querido, está nos conduzindo perfeitamente em direção à morada suprema, só que você tem que caminhar em direção a isso. Em vez de ficar fazendo muita pergunta, questionando muito com coisas externas. Fique mais no seu silêncio, medite mais, cante o nome de Deus, entre nessa frequência, e aí tudo vai ser revelado para você. Fica tranquilo, garanto para você. Realize-se, conheça a verdade, que sempre é a verdade que você foi, será, né, e era, e é mesmo, e agora nesse exato momento você é essa verdade, e você só tem que entrar nessa verdade, que a sua verdade é a verdade de Deus, e a verdade de Deus é a sua verdade, e estando nessa verdade, você está livre para viver em Deus em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer universo, em qualquer mundo, em qualquer dimensão, em qualquer situação. Esse é o segredo, não vamos complicar não, certo? A partir de hoje, diminui um pouco o fluxo mental, intelectual e se rende mais ao divino, com esse sentimento de gratidão, de amor, simples, igual as crianças. E aí você vai ver o reino de Deus. Um beijo no coração, muita luz, muito amor. Haribo!